Camoto, queria te ouvir a sua opinião a respeito disso. Como chegamos até aqui? Como chegamos a esse ponto de interdição da nossa democracia nesse sentido pela violência política? Olha, Fabiola, foi uma caminhada longa, ela não é de agora, é claro, né? Essa interdição ela começa lentamente, né? Existe um processo, inclusive a gente na eleição de 2014, na eleição presidencial, isso estava presente. Ao longo do impeachment, isso foi e escalou. A gente lembra que pessoas que vestiam camisas vermelhas na rua, teve gente que apanhava, gente que andou de bicicleta vermelha apanhava, havia brigas dentro das escolas entre as pessoas que apoiavam A ou que apoiavam B. Né? O que acontece é que isso voltou a escalar nas eleições de 2018. Tivemos três pontos, dá até para destacar. A gente teve os tiros contra a caravana do ex-presidente Lula na região sul, tivemos o atentado à faca contra o presidente Jair Bolsonaro, em setembro, e depois tivemos o assassinato do músico Moa do Catendê, no dia da eleição do primeiro turno, quando ele, petista, foi assassinado por um bolsonarista após uma discussão política. Né? Os ânimos se exaltaram, houve muitas ameaças, o presidente, e aí eu acho que é o seguinte, a violência política no Brasil ela não é culpa do Bolsonaro apenas, você tem muitos outros responsáveis, mas o Bolsonaro se apropriou da violência política como instrumento político, como instrumento eleitoral e de mandato e nunca mais largou. Ele ameaçou mandar para a casa de tortura pessoas que discordavam dele, falou que tinha que fuzilar a petralhada, falou que tinha que exterminar essas pessoas, que tinha que acabar com a raça de petistas e outras coisas mais. Essa retórica ela se manteve ao longo dos anos de governo e agora, no período eleitoral, ela escala novamente, o presidente escala novamente. Tem uma estratégia por trás disso. Quanto mais o presidente provoca medo nas pessoas que não concordam com ele, através dessa população, desse grupo de bolsonaristas hiper estimulados, né, que ele acaba estimulando, né, bolsonaristas desses, muitos dos quais armados, né, por ele, através de decretos que liberaram armas, esse grupo que é contrário ao Bolsonaro não vai para a rua fazer campanha, esse grupo contrário ao Bolsonaro não vai para a rua agitar bandeira, não vai para a rua tentar convencer voto porque tem medo de apanhar com uma pessoa desconhecida. Quantas vezes a gente já não viu, e o Renato falou aqui, é importantíssimo, a política a campanha é você tentar convencer votos diferentes no dia a dia, na conversa, conversar com desconhecido. Hoje a pessoa tem medo de apanhar, de ser agredida por conta disso. A principal mensagem da pesquisa é que hoje, quando a gente fala sobre eleições livres e transparentes, que para quase 90% dos entrevistados é essencial para a democracia, a gente tem exatamente o contrário. A violência política está restringindo a liberdade de expressão, a gente tem medo de sair na rua com um adesivo, defender as ideias, concordar com os políticos que eventualmente a gente acredita e discordar daqueles que a gente eventualmente não acredita. Hoje, a gente tem que ficar em casa, preferencialmente quieto, porque pode acontecer uma ameaça, uma agressão a qualquer momento. Isso é muito grave, porque a gente, no fundo, está tendo um exemplo de como as eleições estão interditadas, o debate político está interditado e tudo se resume à violência, né? A violência que a gente tem no Fórum Brasileiro de Segurança Pública destacado há tantos anos como fundamental para a cidadania brasileira, ou seja, enfrentamento da violência é fundamental. A pesquisa vai mostrar que todos nós temos uma história a contar. 7 em cada 10, todos nós aqui provavelmente temos uma história pessoal ou de alguém muito próximo para contar, e que o problema das eleições é que ela está tomada pelo discurso do ódio, da violência, e isso é tudo menos democrático, isso é tudo menos tranquilo, e que o Brasil precisa acordar, porque falta muito poucos dias para o dia 2, para as eleições de outubro. Na tua análise, como chegamos até aqui? Esses números do Datafolha revelam o que para a sociedade brasileira, para a democracia brasileira? Acho que tem 3 elementos que eu quero trazer aqui, Fabiola. O primeiro é um processo global, até não só brasileiro, mas global, de polarização, que eu acho que tem tudo a ver com as novas tecnologias de comunicação. A gente pulverizou. A mídia, as grandes empresas de mídia não dominam mais a informação. Então fica tudo muito mais restrito a bolhas, que cada um consome aquilo que quer ouvir e fala aquilo que funciona para a sua audiência. Isso gera um processo em que os extremismos vão crescendo. Isso é um elemento. Segundo elemento, lideranças inescrupulosas que surfam a popularidade dessa comunicação e a sua capacidade de se conectar com as massas
surfam isso e estimulam mais violência. Aqui no Brasil, não precisa nem dizer, ninguém estimula a violência como o próprio Bolsonaro e diversos dos seus políticos de outros cargos, aliados, dos seus influenciadores nas redes sociais, dos seus comentaristas bolsonaristas na imprensa, todos unidos, insuflando um discurso que é um discurso de ódio. Nenhum deles, nenhum desses cabeças, nem o próprio Bolsonaro, nem os políticos, nem os influenciadores, nenhum deles diz, vai lá e mata. Porque se fizesse isso, seria crime e é facilmente processado por isso. Eles criam um discurso no qual o outro lado é tão demonizado, no qual teorias da conspiração tão malucas e tão perversas são alimentadas o tempo inteiro, que naturalmente, quase que de forma espontânea, é claro que daqueles milhões que estão ouvindo, alguns vão ser malucos o bastante para colocar em prática tudo que aquele ódio está indicando, que é partir para a violência. E o terceiro elemento, armas de fogo. A gente já estaríamos numa situação preocupante mesmo sem esse elemento, porque a violência está aí nas palavras, na agressão física, mas agora tem cada vez mais pessoas armadas. E essas pessoas que estão se armando mais são justamente as mais fanatizadas politicamente. Bolsonaro disse com todas as letras, naquela reunião de abril de 2020, que vazou e tudo, ele queria ver resistência armada a prefeitos e governadores. Roberto Jefferson, mesma coisa, foi preso porque fez um vídeo instruindo pessoas, fiéis de igrejas, a se armarem e matarem se alguém viesse tentar fechar as igrejas. Isso não é brincadeira. Tem maluco para botar em prática essas palavras odiosas que a gente está ouvindo. Acho que isso é um pouco 3 elementos que eu acho muito importantes para a gente ter chegado nessa situação em que a gente já viu alguns assassinatos, né? E quem vai dizer que não terão mais até o dia das eleições? Qual